Gente, o Brasil precisa assistir esse vídeo. Eu sei que hoje é domingo, mas eu precisei gravar esse vídeo porque a desonestidade intelectual de parte da imprensa é tão grande que a gente não pode olhar para tudo isso e ficar em silêncio. Mesmo após o governo americano se manifestar oficialmente de que Felipe Martins não ingressou nos Estados Unidos, parte da imprensa continua tentando achar motivo para que Felipe Martins tivesse sido preso. Parte da imprensa ainda tenta achar motivos para a existência daquele documento fraudulento que deu causa ao prolongamento da prisão de Felipe Martins. Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês, preste bem atenção. Eu perguntei pro Mauro Cid em audiência: Mauro Cid, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos? O Mauro Cid respondeu: não. Eu perguntei: Mauro Cid, por que você nunca disse isso? Ele me respondeu: porque nunca me foi perguntado. Essa lista é sua? Dá um zoom, por gentileza, Ricardo. Isso. Provavelmente essa lista é minha. Era uma lista inicial, né, com um rascunho inicial do pessoal que possivelmente poderia embarcar com o presidente dos Estados Unidos. A lista oficial foi o senhor que fez? A lista final foi eu que fiz. Tá. Tinha o nome do Felipe Martins? Não. E por que você não informou na Polícia Federal que não tinha o nome do Felipe Martins? Porque não me foi perguntado. Então, com base nessa fala de Mauro Cid, não há dúvida alguma que Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. Então eu pergunto pro Mauro Cid: você tem conhecimento que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez por causa desse documento que você deu para a PGR? Aí o ministro relator interveio na resposta e disse: não foi o documento falso que prendeu Felipe Martins. Fui eu que prendi Felipe Martins. O senhor sabia que foi essa lista provisória que colocou ele 6 meses na cadeia? Doutor, sem comentários, porque não foi a lista provisória que determinou a prisão dele, fui eu que determinou a prisão dele. E aqui começa então o grande problema. Felipe Martins é preso por uma viagem que não fez. A defesa vem e traz um documento provando que Felipe Martins não viajou. A PGR concorda com a liberdade de Felipe Martins, isso um mês que ele já está preso. Aí o relator, ao invés de soltar Felipe Martins, já que a própria PGR, que é o titular da ação penal, concorda com a liberdade, o juiz, o relator, manda intimar o delegado Shor para que se manifeste. Isso não existe. Nunca o Ministério Público pedindo a liberdade de alguém, o juiz manda ouvir o delegado. Não faz sentido nenhum, o delegado não é parte. O Shor vem então com um documento falso. É isso que aconteceu. E diz: juiz, não solte Felipe Martins. Olha esse documento aqui. E esse documento prolonga indevidamente por mais 5 meses a prisão de Felipe Martins. Acontece que começa então uma guerra de narrativas. A defesa traz documentos oficiais de um lado e a Polícia Federal traz outros documentos que dizia ser oficiais de outro lado. O que aconteceu? O CBP, essa semana, vocês viram isso, na sexta-feira, vem e diz o seguinte: esses documentos que o governo brasileiro utilizou para prolongar a prisão de Felipe Martins eram falsos. Foi isso que o governo americano disse. Felipe Martins nunca viajou para cá e esses documentos que a justiça brasileira utilizou para manter Felipe Martins preso por 6 meses, dizendo serem documentos oficiais do governo americano, eram falsos. Então, qual a dúvida de vocês de que os documentos que foram utilizados pela justiça brasileira para manter Felipe Martins eram falsos? Se o governo americano, sexta-feira, acabou de dizer: investigamos, apuramos aqui e, de fato, o Brasil utilizou documentos falsos, documentos fraudados em território americano, documentos falsos da imigração americana para manter Felipe Martins preso. Essa é a verdade. Felipe Martins ficou preso por 6 meses em razão de documentos falsos. Tá, Jeffrey? Mas e daí? E daí que agora
está correndo uma investigação nos Estados Unidos a apurar quem fraudou esses documentos, quem foi responsável por essa falsificação e se esses documentos foram utilizados. Por quê? Segundo a legislação americana, utilizar um documento americano falso, um documento americano fraudado, isso é crime federal. Ou seja, você utilizar esses documentos falsos constitui crime nos Estados Unidos, com pena de 4 a 10 anos. E se esses documentos falsos foram utilizados para prender alguém, para violar direitos de alguém, essa prisão pode chegar a 30 anos. Exatamente isso. E pior do que isso, aquele que está envolvido na falsificação pode tomar até uma prisão perpétua. Jeffrey, mas espera lá, seria um processo criminal nos Estados Unidos? Sim, qualquer pessoa do mundo pode responder um processo nos Estados Unidos se violar a lei americana. Ou seja, um documento falso foi inserido em sistema migratório americano. Esse documento falso inserido no sistema migratório americano foi utilizado no Brasil para violar direitos de alguém. Ou seja, nos Estados Unidos, essa pessoa que se utilizou desse documento, seja juiz, delegado, Ministério Público, qualquer pessoa que tenha se utilizado desse documento, responde nos Estados Unidos criminalmente. Exatamente isso. É por isso, gente, que também existe a Interpol. Qualquer pessoa do mundo pode responder um processo criminal nos Estados Unidos por ter violado a legislação penal americana. Sendo condenado no território americano, então é incluído na lista vermelha da Interpol e passa a ser perseguido pelo governo americano. Então não é nenhum absurdo o que eu estou falando. Quem utilizou esse documento falso para prender Felipe Martins ou para mantê-lo preso, poderá sim responder criminalmente nos Estados Unidos, porque é um documento falso que foi inserido em sistema oficial americano. É de interesse do governo americano. Pense, um documento fraudado foi inserido na imigração americana e esse documento foi retirado da imigração e utilizado contra alguém. Isso é grave, isso pode gerar sim um processo criminal e uma condenação criminal daquele que realizou a fraude, que toma a prisão perpétua, pode tomar, e daquele que utilizou esse documento. Então não é nenhum absurdo que nós estamos falando. Isso é grave, só que parte da imprensa está passando pano para isso daí ou está sendo obrigado a passar pano para manipular a opinião pública. Então eu tô gravando esse vídeo e eu sei que ele ficou longo, mas ele é importante porque a imprensa tradicional, parte da imprensa tradicional, está omitindo a gravidade desse caso, está manipulando a opinião pública. Não há mais dúvida que documento falsificado, fraudado, foi inserido em sistema migratório americano e foi utilizado para prolongar a prisão de Felipe Martins. Isso aconteceu, o governo americano acabou de se manifestar. Como também não há dúvida que quem usou esse documento e quem participou dessa fraude vai responder criminalmente nos Estados Unidos. O governo americano já se manifestou e pode ser condenado? Pode ser condenado. Pode ser incluído na lista vermelha da Interpol depois da condenação? Pode, isso é uma realidade, isso é lei. Não sou eu que estou falando, a legislação diz isso. Então esse caso do Felipe Martins, ele é muito grave. Felipe Martins foi injustiçado, foi preso e continua sendo processado por viagem que não fez e por crimes que não praticou. Tem sim muita água para rolar. Por que eu digo que esse vídeo é importante? Porque eu preciso que você compartilhe. Porque parte da imprensa tradicional não quer que o Brasil conheça essa realidade. Veja, há indícios de que autoridades brasileiras praticaram crime em território americano, violaram a lei penal americana. Isso é grave e isso o Brasil tem que saber. Por isso que eu parei aqui esse meu domingo para gravar isso daqui, porque eu não aguento mais ficar vendo notícia falsa em rede social, na imprensa sobre esse caso. É grave, investigação já existe nos Estados Unidos e pode sim sair condenação criminal para autoridades brasileiras que utilizaram esse documento falso contra Felipe Martins. Tá bom?
assunto encerrado. Chega de informações falsas sobre esse assunto. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou um dos advogados que compõem a defesa de Felipe Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.